Fala pessoal, bom dia, um ótimo sábado a todos, histórico aqui na Rádio Futebol na Canela, nossa primeira final internacional. Você não pode perder a partir das 13h30 da tarde, Lanús e Defensa e Justiça, final da Copa Sul-Americana. Tô com a camisa da Rádio Futebol na Canela, patrocinado pela Invictus Camiseteria. Meu muito obrigado a Invictus, que acredita e apoia o nosso trabalho, a nossa linha editorial. Meu muito obrigado mesmo. Quero lembrar vocês que, por conta da final da Copa Sul-Americana e da final da Libertadores, nos dois próximos sábados, o programa será do meio-dia até as 3h30 da tarde, beleza? Os dois próximos sábados. Hoje um programa muito especial, muitos convidados, muita informação, você não pode perder. Galera, eu vim aqui contar uma pequena história, porque tem muita gente que não nos conhece e ninguém é obrigado a nos conhecer, né? Tem gente que nos conhece de 1 ano, 2 anos para cá, mas nós já estamos nessa estrada, vai fazer 11 anos. 11 anos. Em 5 de fevereiro vai completar 11 anos que eu estou na Crônica Esportiva, uma oportunidade que o Fernando Blanc, que é o coordenador da Rádio Futebol na Canela, me deu lá atrás. Eu era professor, para quem não sabe, era professor de matemática e eu encerrei a carreira para poder trabalhar, me dedicar ao futebol. Já era funcionário público, municipal, como eu sou até hoje, mas eu tinha um curso preparatório para concurso, dei aula em escolas e encerrei porque sou apaixonado pelo futebol, apaixonado pelo que faço. Foi uma realização de um sonho trabalhar com o futebol. E quando a gente entra no futebol, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, a gente ouve de todo mundo da rua que o Cesar é culpado de tudo que tem de ruim no nosso futebol. E durante muito tempo, um bom tempo, eu tinha essa ideia, principalmente porque me ensinaram do jeito errado. E quando eu falo me ensinaram, não foi o Fernando que ensinou errado. São algumas pessoas que são da crônica esportiva e que elas entendem que o Cesar é o culpado de tudo por um assunto mal resolvido, por uma raiva, por uma derrota, né? E essas pessoas deturparam os fatos e durante um bom tempo eu comprei esses fatos. Até que eu fui aprofundar no tema, porque só dá pra gente ter uma opinião formada quando a gente ouve os dois lados da história e sabe de toda a história. A minha avó costuma dizer, a dona Tili, que a história tem 4 lados. Nós temos que olhar sempre os 4 lados. E depois que eu fui trabalhar com o Ramon Cabreira, que foi meu professor, assim, me limpou todos os erros, ou a maioria deles que eu tinha, né? Tinha muitos erros, muita coisa a melhorar, como todos nós temos, sempre alguma coisa a melhorar. Eu entendi o meandro do nosso futebol, literalmente, antes de ir para a federação. Aí eu já sabia como eram os meandros do nosso futebol. E antes de eu ir para a federação, eu já sabia que a federação era responsável por algumas coisas e os clubes por outras. E infelizmente as pessoas misturam tudo e colocam tudo na conta da federação. Isso não é verdade. E eu tenho ouvido de muita gente, mas de muita gente mesmo, que antes eu falava bem e hoje eu falo mal. E só para deixar claro que as pessoas precisam entender, quando você relata os fatos e opina, você não fala bem nem fala mal. Você conta a verdade. Só que essa verdade não é a que muitos querem ouvir. Então, quando você fala o que a pessoa quer ouvir, você é o melhor cronista do planeta. Quando você fala o que a pessoa não quer ouvir, você é o pior, você é o lixo, você não serve. São N adjetivos. Porque o futebol mexe com paixão, o torcedor também ele é passional e é compreensível que seja. Só que é preciso entender algumas coisas. Primeiro, quando eu estive na federação, eu falei isso quando saí. Tudo que o Cesar tratou comigo, eu tratei com ele, foi cumprido. Foi cumprido. E uma coisa que foi muito importante que nós tratamos, foi o que ele me pediu, quando ele quis me contratar, foi para ser assessor de imprensa, tá? Só para deixar claro. A minha obrigação era divulgar notícias da entidade. Notícias da entidade. Foi que não expusesse a federação. Os erros da federação. E isso a gente cansou de resolver internamente, com árduos debates internos. Mas ninguém sabe disso porque a imprensa não enche uma mão com membros da imprensa que vão ou iam à federação no tempo que eu estava lá, nem para sorteio. A imprensa, de modo geral, só aparece quando é jogo de time de fora, que é o que interessa. Aí aparece até a Folha do Aerorancho
para querer acompanhar o jogo do time de fora e daqui ninguém dá a mínima importância. São sempre os mesmos companheiros que acompanham de fato o futebol aqui no Mato Grosso do Sul. São sempre os mesmos. O torcedor nem por lá passou. Nunca houve protesto do tempo que eu estive lá contra nada nem ninguém. O torcedor, aliás, ele não faz nem a sua parte que exige que o Estatuto do Torcedor seja cumprido, né? Ele é omisso. O torcedor é omisso. E muitas vezes os clubes e a federação tomam atitudes pela omissão do torcedor, né? E eu ouvi de gente importante que não temos torcedor aqui. E de fato, quando o torcedor permite que a lei seja rasgada, ele mostra que ele está pouco se importando também com o nosso futebol. Então, quando a federação tinha alguma coisa errada que sairia, nós resolvíamos internamente. Eu falava para o Tavares, para o Cesário. Era coisa interna resolvida. Hoje, para que fique claro, hoje eu não sou mais assessor de imprensa da federação. Eu não tenho que ligar para o Cesário, ou para o Tavares, ou para quem quer que seja, e diga que está errado o que eles estão fazendo. Não, eu não sou mais assessor de imprensa. Eu não tenho a responsabilidade de divulgar a informação precisa e evitar que as coisas erradas saiam. Não é mais minha obrigação. É a obrigação do próximo assessor ou de quem está lá dentro. Então eu não tenho que fazer essa gentileza. Eu sou um cronista esportivo. Eu sou um radialista, um locutor esportivo. Quando o Cesário me dispensou, porque o João Garcia, presidente do Aquidauanense, disse que não pisaria mais na federação enquanto eu estivesse lá, abraçado por Estevão Petralas nessa ideia, por Elie Vidal, por Luiz Bosco do Corumbaense, por César Mignoli do Costa Rica, por aqueles que são incompetentes e a gente coloca o dedo na ferida sem nenhum problema, né? Eles abraçaram a causa. Ele me dispensou e acabou o problema. Qual que é o problema de acabar um vínculo de trabalho? Só que eu vou continuar dizendo de quem é a culpa, seja a culpa dos clubes ou a culpa da federação. Nós não tivemos recontagem dos pontos com a saída do Corumbaense e do Maracaju. A culpa da saída do Corumbaense e do Maracaju é do Corumbaense, que não fez eleição, e do Maracaju, que o lote foi incompetente. O pessoal estava treinando. Isso é culpa deles. A não recontagem de pontos cumprindo o regulamento, a culpa é da federação. A culpa é da federação. O não cumprimento de punições, a culpa é também da federação, porque o Departamento de Competições não fiscaliza as punições impostas pelo TJD. A culpa também é do TJD. E a culpa também é do clube. Quando o Cesário pede uma entrevista e diz nesta entrevista que ele não vai aceitar mais vexames e que vai cobrar, ele traz para ele uma responsabilidade. Então a culpa também é da federação, pelo 11-0. Isso não é falar mal. Quando você diz que o clube é culpado, não é falar bem da federação. É constatar, informar os fatos. E as pessoas precisam abrir a mente para isso. Precisa entender os meandros do futebol. Aí eu vejo movimentação fora Cesário. Fora Cesário. Eu acho que o Cesário faz parte do problema pelo paternalismo. Já cansei de falar isso olhando para ele. E cansei de gravar vídeos falando sobre isso. Ele é paternalista. A gestão anterior do seu Ari não era, tanto que tinha 5 clubes. Com o Cesário chegamos a ter 21. O Cesário conseguiu o governo do estado, bola, patrocínio da transmissão do campeonato. O Cesário conseguiu tudo. E os clubes não conseguem nada. Eles não conseguem nem pagar o salário em dia. Esse paternalismo está matando o futebol. Só que a gestão do Cesário é essa. Vai continuar sendo essa. Agora, o Cesário não contrata. O Cesário não demite, o Cesário não monta time, o Cesário não tem dívida trabalhista. Então é preciso que as pessoas entendam que quando a gente constata um fato como esse, que a culpa não é do Cesário, da péssima gestão dos clubes, não foi o Cesário que perdeu a gestão do Ceni, não foi o Cesário que fez o Ceni morar no céu, não foi o Cesário que perdeu o Polo Esportivo, não foi o Cesário que perdeu a Vila Olímpica, não foi a gestão dele, foi a gestão dos clubes. Isso não é defender a federação, é uma constatação. A federação é quem tem as certidões. Os clubes só jogam porque a federação presta conta. Os clubes não prestam. A culpa de quem é? É do Cesário ou dos clubes? Do presidente de clube? É do presidente de clube. Então, por favor, vamos abrir a mente para entender. O Thiago não falava bem e agora fala mal. Não. O Thiago continua falando a verdade. Informando, doe a quem doer. Só que as pessoas deturpam aquilo que nós falamos. E é preciso que o torcedor tenha senso crítico e compreenda como são os meandros do nosso futebol.
Quem arrebenta com os clubes são as gestões. São as gestões. Quem permite que o Operário jogue só 17 dias depois do início do campeonato é a federação. Aí nós temos que cobrar da federação. Quem passa a mão na cabeça e não quer punir Corumbaense e Maracaju porque desistiram e descumpriram o regulamento é a federação. Então a federação tem que ser cobrada. A federação tem que ser cobrada daquilo que ela tem culpa e os clubes daquilo que ele tem culpa. Então, vamos deixar isso bem claro. Quando você informa e divulga os fatos, você não está falando mal de ninguém, nem bem de ninguém. Você está informando quem tem responsabilidade. Tá certo? Meio-dia eu te espero no Música, Futebol e Cerveja. 4 da tarde tem a final Lanús e Defensa e Justiça. Vamos juntos. Aqui na Rádio Futebol na Canela tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Futebol é a nossa paixão.